Olá, esta aqui é a aula número 29 do curso de Grego do Novo Testamento do Theodidatas, e nesta aula nós vamos fazer a análise sintática e a tradução de 1 João capítulo 2, versos 12 a 14. E assim como na perícope anterior, na porção da aula anterior, os versos 9 a 11, nós temos bastante repetição aqui, o que facilita um pouco o nosso trabalho por um lado. Por outro lado, demonstra que João está recorrendo ao paralelismo hebraico aqui, ao paralelismo de ideias hebraico, né? No verso anterior era um paralelismo nos versos anteriores era um paralelismo de contraposição, né? Era um paralelismo antitético. Ele estava contrapondo luz e trevas. Aqui é um paralelismo sintético. Ele está afirmando as mesmas ideias de maneiras diferentes. Ele escolhe grupos, separa grupos por maturidade espiritual, segundo se interpreta, né? E afirma coisas a respeito desses grupos, repete, afirma de outra maneira, e algumas coisas ele afirma praticamente de forma idêntica para grupos diferentes. Então nós temos bem claramente um recurso de um paralelismo de confirmação, um paralelismo sintético aqui, né? E também poderíamos entender que é um paralelismo progressivo, porque ele acrescenta algumas ideias à medida que o texto vai se desenvolvendo. Mas isso é típico da poesia hebraica que João modela no grego. E João usa até de uma aliteração aqui bem interessante, tá? Mas vamos para a leitura. Quando aparecer a aliteração eu demonstro aqui. Verso 12. Grafo rimin teknia roti afeontai rimin hai hamartia diato onoma autu. Verso 13. Grafo rimin pateres, roti egnocate ton aparches. Grafo rimin neaniskoi, roti nenikekate ton poneron. Veja aqui a literação com o ni, né? Neaniskoi, roti nenikekate ton poneron. Ainda tem um ni ali no poneron também. Enfim. Grafo rimin paidia, roti egnocate ton patera. Egrapsa rimin pateres, roti egnocate ton ap arches. Egrapsa rimin neaniskoi, roti ishiroi este, kai hologos tu theu en rimin menei, kai nenikekate ton poneron. Vamos então para a análise sintática e a proposta de tradução, depois a gente faz a tradução de tudo junto, né? Grafo, verbo, primeira pessoa do singular, presente ativo do indicativo. Escrevo, ou estou escrevendo, né? Uma ação contínua no presente. Rimin, pronome pessoal, segunda pessoa do plural, no dativo. A voz, aqui sim funcionando como objeto indireto do verbo grafo. Né? Na perícope anterior, na análise da aula anterior, o dativo estava aparecendo muito em razão da regência preposicional da preposição en. Né? Aqui não, aqui é objeto indireto mesmo. Teknia, substantivo neutro, vocativo plural. Criancinhas, com o sentido de filhinhos. Né? Aqui nós notamos uma característica interessante da cultura grega, né, que se faz presente na língua, que é o fato de que os filhos não eram sujeitos de direitos até a maioridade. Né? Por isso o substantivo tanto de teknia quanto de paidia depois adiante, o sentido é praticamente o mesmo. Teknia é filhinho, criancinha, né? João só usa de maneira intercambiável. Por isso que esses substantivos na língua grega estão no neutro. Né? Roti, conjunção, porque. Afeontai, verbo, terceira pessoa do plural, presente passivo do indicativo, aqui a voz passiva. São perdoados ou estão sendo perdoados, é o sentido do presente, né? Rimin, pronome pessoal, segunda pessoa do plural dativo. A voz, veja que voz aqui é o objeto indireto do verbo perdoar, do verbo afeontai. Né? O objeto direto é os pecados, hai hamartiai. Hai, artigo feminino, nominativo plural, traduzimos por os, porque pecados em português é uma palavra masculina, né? Hamartia, ou pecado em português é uma palavra masculina. Hamartia em grego é uma palavra feminina, mas aqui a gente precisa ajustar a tradução do artigo. Hamartiai, acusativo feminino, nominativo plural, pecados, funcionando como objeto direto, então, do verbo perdoar.
Dia é uma preposição, tem o sentido de por, através, por meio de, mas também de por causa de, tá? É o caso aqui. To, artigo neutro, acusativo singular. Ou, claro que a gente vai ter que usar uma concordância nominal aqui, né? Por conta do substantivo nome, onoma. E a regência preposicional aqui é que o artigo não está, nem o artigo, nem o substantivo, eles não estão funcionando como objeto direto. Eles estão no acusativo por conta da preposição de a. Eles estão concordando ali com aquela... Concordando não, né? Eles estão sendo regidos por aquela preposição. Tá? Diato onoma, substantivo neutro, nominativo, nome, né? No acusativo por conta da regência proposicional. Autu, pronome pessoal, terceira pessoa do singular, no genitivo. Você já sabe que o genitivo do pronome pessoal funciona muitas vezes no grego como pronome possessivo, dele. Né? E agora, de novo, grafo, verbo, primeira pessoa do singular, presente ativo do indicativo, escrevo, estou escrevendo, rimim, pronome pessoal, segunda pessoa do plural dativo, avós, objeto indireto, pateres, substantivo masculino, vocativo plural, pais. Aqui eu não mencionei que antes paidia, não é paidia, desculpa, era tecnia, paidia na frente. Tecnia estava no vocativo, assim como pateres está no vocativo. João está chamando, né, aqueles a quem ele está escrevendo, ele está se dirigindo a eles, por isso o vocativo, mas note que aqui não há diferença entre o vocativo e o nominativo, por isso que nós inclusive não estudamos o vocativo, né, quando estudamos aí os casos e as declinações. Tá? Pais, né, substantivo masculino, vocativo plural, pateres significa pais, roti, conjunção, significa porquê, egnócate, verbo, segunda pessoa do plural do perfeito ativo do indicativo. Então veja que o perfeito, né, o epsilon ali antes do gama, do radical do verbo, aquela terminação com capa, né, então bem característico do perfeito que a gente já estudou. Tem desconhecido, né, aquela ação pontual no passado que permanece produzindo efeitos. Tá? Tom, artigo masculino, acusativo singular, o. Aqui o artigo está fazendo as funções de pronome relativo, então é o qual, aquele que. Ap, preposição, é preposição apó, né, desde. Arres, substantivo feminino, genitivo singular. Princípio, aqui ele está no genitivo por conta da regência preposicional, desde o princípio. Veja que aqui nós temos duas coisas que estão ocultas no grego. O verbo eimi, né, teria que ter aqui egnokateton estin ap arches, né, o verbo eimi está pressuposto aqui, aquele que é, aquele que era, aquele que existe desde o princípio, e também em razão da função atributiva dessa locução aqui, ap arches, né, função adverbial, no grego acaba não se usando o artigo, mas no português a gente não faz sentido desde o princípio, a gente tem que traduzir por desde o princípio. Isso vai aparecer na tradução. Tá? Grafo, verbo, primeira pessoa do singular, presente ativo do indicativo, escrevo ou estou escrevendo, rimim, pronome pessoal, segunda pessoa do plural dativo, avós, objeto indireto. Neaniskoi, substantivo masculino, vocativo plural, jovens, de novo aqui no vocativo, né? Roti, conjunção porque. Nenikekate, agora aqui também, verbo, segunda pessoa do plural do perfeito ativo do indicativo. Então veja que aqui houve um redobro silábico, né? Se colocou o ni do começo do radical junto com o epsilon, mais aquela terminação kekate, né? Aqui o capa, bem característico do perfeito, né? Segunda pessoa. Tendes vencido, né? Ali antes era tem desconhecido, egnócate, agora é tendes vencido, nikekate, nem nikekate, o verbo nikal, né? Que você conhece no português por conta do tênis Nike, né? Da marca Nike, que foi atribuída aí em homenagem, enfim, após a deusa grega Nike, né? Que
cujo nome vem desse verbo nikal, né, ou está ligado a esse verbo nikal. Nik é vitória, nikal, vencer. Tendes vencido. Tom, artigo masculino, acusativo singular. O poneron, substantivo masculino, acusativo singular, maligno. Aqui é objeto direto mesmo, né, o acusativo, porque é o maligno que é vencido, né? Eles têm vencido o maligno. O objeto direto do verbo vencer é o maligno. Grafo, de novo, verbo, primeira pessoa do singular, presente ativo do indicativo, escrevo, estou escrevendo, rimim, pronome pessoal, segunda pessoa do plural do ativo, a voz, agora ele começa a repetir, né? Só que em vez de usar tecnia, ele usa paidia. Substantivo neutro, vocativo plural, o sentido é criancinhas ou filhinhos, eu vou usar cada um, né, de forma diferente, eu vou escolher um de cada um desses dois para cada uma dessas ocorrências na tradução, só para acentuar a diferença do original, embora aqui João tenha usado claramente de maneira intercambiável. Hoti, conjunção porque. Egnokate, a gente já analisou, verbo, segunda pessoa do plural do perfeito ativo do indicativo, verbo gnosco, tem desconhecido. Tom, artigo masculino, acusativo singular. O, patera, substantivo masculino, acusativo singular. Pai, então o objeto direto aqui é o pai, né? E é o pai aquele que existe desde o princípio, né? O Pai, o Filho e o Espírito, né? Deus, então tem uma conexão com o conhecer aquele que existe desde o princípio. Então João está trabalhando esse paralelismo aqui, me parece, né? De novo, dizendo as mesmas coisas de maneiras diferentes, tá? Grapsa, verbo, primeira pessoa do singular, auristo, ativo do indicativo, agora ele muda. Também, veja, é o paralelismo, certo? Ele está dizendo as mesmas coisas de maneira diferente. Então, antes ele estava dizendo que estava escrevendo, agora ele está dizendo eu escrevi. Quer dizer, ele só está recorrendo a um recurso poético, vamos dizer assim, tá? Ou utilizando de um recurso poético. Verbo, primeira pessoa do singular, auristo, ativo do indicativo, uma ação pontual no passado, o sentido é escrevi, né? Rimim, pronome pessoal, segunda pessoa do plural, do ativo, avós. Pateres, substantivo masculino, vocativo plural, pais. Veja que esse paralelismo, inclusive, está em escolher o pai e em confronto com os pais, né? Aqueles que funcionam como pais dentro da comunidade para quem ele estava se dirigindo. Hoti, conjunção porque. Egnokate, de novo, o verbo gnosco, na segunda pessoa do plural, do perfeito ativo do indicativo, tem desconhecido. Tom, artigo masculino, acusativo singular. Mas aí tem um sentido de pronome relativo, né? O qual, aquele que. Arches, preposição. Desde, substantivo feminino, genitivo singular. Princípio, a gente já. Isso aqui já está repetindo, veja, né? João está repetindo aqui, então eu já fiz todas as observações a respeito dessa expressão. Egrapsa, de novo, verbo, primeira pessoa do singular, auristo, ativo do indicativo, escrevi. Rimim, pronome pessoal, segunda pessoa do plural do ativo, avós. Neaniskoi, substantivo masculino, vocativo plural, jovens. Hoti, conjunção, porque aí aquele acrescenta uma ideia, mas que está ligada ao que ele já estava expressando, né? Ishiroi, substantivo masculino, nominativo plural, fortes. Puxa, aqui é um adjetivo, né? Não é um substantivo. Enfim, deixa eu corrigir aqui. Não preciso, eu vou corrigir no material, só vou fazer um risquinho aqui, para você se dar conta que aqui não é substantivo, aqui é um adjetivo, né? Sois forte, porque ishiroi, fortes, né? Este, verbo, segunda pessoa do plural, do presente ativo do indicativo, do verbo emi, sois. Caí, conjunção aditiva, e ro, artigo masculino, nominativo singular. Aqui a gente só vai precisar trocar, né, por a, por conta de concordância nominal, porque vamos traduzir o substantivo por palavra, uma expressão no feminino. Logos, substantivo masculino, nominativo singular, vamos traduzir por palavra. Rologos, tu, theu. Tu, artigo masculino, genitivo singular, do, literalmente, né? Mas a gente vai simplesmente usar esse de Deus aqui, em razão do genitivo.
do Deus não é usual no português, tá? Mas no grego você note que João está realmente individualizando, né? Mostrando que é o Deus verdadeiro, o único Deus, Yahvé, né? Aquela perspectiva bem monoteísta que nós temos quando o Novo Testamento usa o artigo antes do substantivo theos, aqui no caso theou, no genitivo. En, preposição, significa em. Rimim, aqui a gente tem, né, uma palavra no dativo em razão da preposição en. Pronome pessoal, segunda pessoa do plural dativo. Veja que o rimim antes estava sendo objeto indireto mesmo, né, dos verbos, do verbo escrever especialmente, né? Agora não, agora rimim é mesmo, ele está no dativo por conta da preposição em. Menei, verbo, terceira pessoa do singular, do presente ativo do indicativo, o verbo meno, permanece, está permanecendo. Hologos tuteu en rimim menei, né, a palavra de Deus em vós permanece. Kai nenikekate, agora ele repete, né, aquilo que ele já tinha escrito antes. Kai, conjunção aditiva, e verbo, segunda pessoa do plural do perfeito ativo do indicativo, verbo nikal, tendes vencido. Ton, poneron. Ton, artigo masculino, acusativo singular. O, poneron, substantivo masculino, acusativo singular, maligno. Objeto direto do verbo nenikekate, né, do verbo vencer. Muito bem. Eu já fiz algumas observações importantes sobre o recurso literário que João está usando aqui. Ele usa de um recurso poético, né, típico da poesia hebraica, por isso que há tanta repetição. João, como um judeu, ele pensa, ele raciocina dessa maneira de paralelismo, né? E a gente encontra esse paralelismo por todo o Novo Testamento, nas cartas. Você vai encontrar isso nas cartas de Paulo, né? Podemos entender que quando se quer comunicar algo com uma carga maior de emoção e não apenas de razão, o paralelismo é um recurso importante. A comunicação é racional, a verdade que se afirma é racional, é uma verdade revelada, mas se quer falar também a emoção, se quer falar também aos sentimentos. E João faz isso de uma forma muito competente, né? Inspirado pelo Espírito Santo, é claro. Usa até uma aliteração, como eu mencionei. Bom, vamos começar então com a leitura do verso 12, no grego, e a tradução. Grafo rimin teknia roti afeontai rimin hai hamartia diato onoma autu. Uma tradução já ajustando a ordem das expressões. Escrevo a vós, filhinhos, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome dele. Se nós fôssemos traduzir literalmente, né, na sequência das expressões, escrevo a vós, filhinhos, porque são perdoados a vós os pecados por causa do nome dele. Aqui talvez se os vossos fosse melhor um a vós, né? Aqui talvez fosse melhor um a, porque a vós porque são perdoados os pecados a vós. É que fica estranho, né? Embora possa ser o sentido, né? Embora possa ser o sentido, mas enfim, um ajustezinho aqui, trocar esse a vós, os pecados a vós, por os vossos pecados. É um sentido que também decorre desse emprego do dativo, né? No original. Mas literalmente é porque a vós são perdoados os pecados. Né? Verso 13. Grafo rimin pateres roti egnokate ton aparches. Grafo rimin neaniskoi roti nenikekate ton poneron. Grafo rimin paidia roti egnokate ton patera. Tradução, reajustando já as expressões. Escrevo a vós pais, porque tendes conhecido aquele que existe. Esse existe está implícito, desde o princípio, o artigo também. Escrevo a vós, jovens, porque tendes vencido o maligno. Escrevo a vós, criancinhas, porque tendes conhecido o Pai. Veja, os pais têm conhecido aquele que existe desde o princípio. E as criancinhas, que agora, né,
já são para quem João se dirige pela segunda vez, já na sequência, tem conhecido o Pai. Né? Então veja que João está trabalhando de uma forma bem em paralelismo, e ele vai dizer a mesma coisa de novo para os pais. Né? Então me parece que ele está tratando também todos assim numa situação de um pé de igualdade espiritual, no sentido de acesso a Deus, ainda que, é claro, haja características importantes de ressaltar, como o perdão dos pecados para os filhinhos e a vitória sobre o maligno e a força, né, quando fala dos jovens. Mas ele está trabalhando todos esses grupos, enfatizando coisas diferentes, mas se dirigindo a eles como um único corpo. Né? Se nós fôssemos traduzir assim, palavra por palavra, ou na ordem das expressões ao menos, escrevo a vós, pais, porque tendes conhecido o desde o princípio. O que era, ou aquele que existe desde o princípio. Escrevo a vós, jovens, porque tendes vencido o maligno. Escrevo a vós, criancinhas, porque tendes conhecido o Pai. Eu acho que aqui não tem nem alteração, né, na ordem. Acho que não. Por fim, verso 14. Egra psahimim pateres hoti egnokateton aparches. Egra psahimim neaniskoi hoti ishiroi este. Kai rologos tu theu enhimim menei kai nenikekateton poneron. Eu só risquei o tu aqui para lembrar que na tradução nós não vamos usar o artigo, tá? Mas eu não estou retirando nada da palavra de Deus, por favor, tá? Escrevi a vós, pais, porque tendes conhecido aquele que existe desde o princípio. Escrevi a vós, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Será que... bom, a ordem é quase a mesma no original, né? Escrevi a vós, pais, porque tendes conhecido o que era ou o que existe desde o princípio. Escrevi a vós, jovens, porque fortes sois, como consta a ordem no original, né? E a palavra de Deus em vós permanece, e tendes vencido o maligno. Quase a mesma coisa nesses versos aqui, a ordem, né, das palavras. Muito bem, com isso nós encerramos aqui a análise sintática e a tradução de 1 João capítulo 2, versos 2 a 14. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que ela tenha sido tanto instrutiva quanto edificante. Se for esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Lembrando que você também pode ter acesso ao material didático pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, que você sabe que tem o interesse de estudar o grego do Novo Testamento. E não se esqueça de deixar o seu comentário também, isso sempre é muito importante. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.